Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a um programa mais de Ponto de Queda. Você já escutou a frase que diz que as pessoas que falam com dureza, as pessoas que falam com palavras duras, é porque a verdade é seu próprio coração que é duro e que está possivelmente frustrada pelas experiências que tive na sua vida. Esse é um estudo que fez Douglas Wilson em seu livro Mother Kirk, que significa Mãe Igreja. Ele estuda as atitudes dos homens destes tempos com respeito a qual deveria ser a atitude da igreja perante essa situação. Será que está errado, com autoridade, pregar e mais ainda aconselhar as pessoas com palavras duras? Quero que você entenda bem isso aqui. Não se trata de um contexto no qual, se é uma situação delicada, tens que ser duro. Não. Ele se refere em termos gerais, que as pessoas não estão mais receptivas a poder escutar conselhos. E tudo o que tem a Bíblia, segundo eles, segundo os que possivelmente sabem só a metade, é que Deus é amor e que ele só se refere aos homens com palavras de amor e ternura. Mas o que Douglas Wilson estuda, o que ele propõe, é que a verdade nestas gerações, e cada vez mais, é difícil corrigir as pessoas. É difícil mostrar à luz a verdade. Por quê? Porque se ha levado a entender, se quer deixar entender que a verdade só é a verdade se se diz da forma ou do jeito adequado. Mas é tudo o contrário. Existe essa ideia de que se você não fala as coisas com um jeito adequado, pode estar dizendo a verdade, mas o diz, o falou, o diz mal. Não fez bem pela forma na qual você se expressou. A verdade, meu amigo, é que a verdade, seja dita com dureza ou com ternura, sempre vai ser a verdade. Não importa o canal. Ao final, a essência é que a verdade é sempre a verdade. Não importa de quem venha, não importa como está sendo dita. A verdade é a verdade. Por que estamos tocando este ponto aqui? No verso desta semana, estudamos sobre submissão às autoridades. E me deixa aqui ler o verso desta semana, que diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e cada autoridade que existe foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer ser livre do medo da autoridade? Pratique o bem. Serva diz que é a autoridade e os governantes de Deus. O que isso nos traz, meu amigo, a poder entender? Existe hierarquia, e a hierarquia é um assunto teocrático, é um assunto de Deus. Não é um assunto, uma invenção dos homens. É porque Deus existe e é porque Deus é um Deus hierárquico que fez as coisas com hierarquia. Os anarquistas, é por isso que são ateus, aqueles que pensam que não deveria existir nenhum tipo de organização, é por isso que eles são em contra da Bíblia. Porque Deus fez isso. Então, se para que tudo dê certo e tudo esteja ordenado se precisa de hierarquia, a Bíblia mostra aqui especificamente de uma autoridade. Devemos respeitar, segundo a hierarquia, as autoridades governamentais do Estado, da província na qual nós nos encontramos. Mas em termos gerais, a Bíblia se refere às autoridades de cada estrutura hierárquica que existe na sociedade. Seja que você está em um trabalho, seja que você é um pai de família, uma mãe de família, seja que você serve no exército ou tem alguma posição no governo, no estado de seu país, de sua região,
Se você está sendo líder ou liderado por alguém, a Bíblia manda a todos nós a nos submeter. E onde que vem este assunto de qual é a forma de dizer as coisas? Meu amigo, imagina um comandante treinando a seus soldados com palavras de ternura. Por que a forma, muitas vezes, na qual dizemos as coisas, traz autoridade? Quanto mais Deus, quando diz coisas com palavras duras, fortes, e segundo o contexto literal da literatura, né, hebraica, ele não fala estas coisas com ternura ou com um tom de voz baixo. É porque, outra vez, muitos pensam que Deus é só amor, que Jesus pregava só amor, e ele nunca foi duro, que seguramente nunca se toparam com este tipo de versos. Jeremias 23, 19, 29, diz: Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. É porque em nossos tempos, meu amigo, essa é a verdade, que em nossos tempos se denuncia aqueles pregadores que falam com dureza porque não suportam o que a Bíblia tem para nós. Não querem consertar suas vidas. A verdade, na realidade, acontece tudo ao contrário. Quando os púlpitos estão cheios de palavras suaves e os pregadores estão sempre falando só com ternura e palavras suaves, as pessoas são cada vez mais duras e seus corações são cada vez mais rígidos, de concreto, como uma rocha, são cada vez mais soberbas. Pregue com palavras suaves e o que você terá são membros da igreja, pessoas com corações cada vez mais duros. Pregue com palavras duras, pregue o que a Bíblia diz, e você terá pessoas com corações cada vez mais de carne. Como é que isso agora funciona? Palavras duras. Meu amigo, a Bíblia condena ao homem desde que nasce como uma pessoa pecaminosa. Uma pessoa que só gosta de seguir um caminho para o mal. Que tudo o que há na sua mente é de contínuo fazer o mal. Isto que eu estou dizendo para vocês é possivelmente uma exageração e algo extremo, mas essa é a verdade. É porque não estamos mais cientes de nossa própria consciência que achamos que somos mais bons que maus. É porque não prestamos e não estamos policiando com justiça cada ato que nós cometemos, que ao final nossa consciência está tão cauterizada que não achamos que somos maus. Mas se tivéssemos que ir para a palavra de Deus, que é a luz, que é o que tudo revela, se cada dia e cada momento continuamente estudaríamos a Bíblia, então se perceberíamos, nós conseguiríamos entender que muitas e cada vez mais coisas que nós fazemos e até pensamos são erradas, são envergonhosas, são ruins. É porque temos pessoas fora da igreja e dentro da igreja hoje que não estão perto das escrituras, que obviamente não estão como que sendo renovadas cada certo tempo. Mas isso é o que a cultura quer. A cultura quer afastar a todos da Bíblia. A cultura não quer que as pessoas tenham com claridade e continuamente a verdade, porque dessa forma o coração se torna cada vez mais duro e se torna cada vez mais insensível e se torna uma mente cada vez mais cauterizada para ver as coisas reais e começa a acreditar mais em filosofias de homens e em estoicismo, que está de moda hoje, né? E em tudo aquilo que pode ser moral segundo a conversa dos outros, mas não o que Deus diz. Todos aqueles consensos nos quais os homens, com suas ideologias, podem chegar, mas não o que a Bíblia diz. Isso é o que nós temos nestes dias. Se presta mais para as coisas e os argumentos, as filosofias, as posturas, os argumentos que os homens têm, e não o que a Bíblia diz. E porque o que os homens produzem é suave, e é uma coisa que gosta meu coração,
que suaviza, né, meu ego. Obviamente, estando eu acostumado a esse tipo de coisas, quando eu vou para a palavra de Deus, é um extremo. É demasiado radical e é algo que eu não sou. É algo que Deus está errado. Então, meus amigos, a Bíblia diz: você não quer temer o mal? Você não quer ter medo da autoridade? Pratique o bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, porque a autoridade, diz, traz a espada e é serva de Deus. Existe só uma cláusula para nós não respeitar a autoridade, e é o fato de, se a autoridade vai em contra de Deus, então eu posso desobedecer. Como assim? Por exemplo, Deus diz: prega o evangelho. É minha responsabilidade e é uma ordem. Se a autoridade me diz que está proibido, como em muitos países, eu não tenho por que obedecer a essas autoridades. Eu vou seguir pregando, sim, porque primeiro está Deus antes que esses presidentes ou filosofias de Estado. Segundo, se a autoridade diz que devo abandonar minha família, ou que não está proibido, que está liberado, né? Legalmente é liberado ter muitas mulheres, ou uma prática sexual aberta, eu não vou respeitar a autoridade, eu não vou obedecer, não vou deixar que meu coração se guie por esse tipo de posição, porque para Deus isso é errado. Não tudo o que é legal, meu amigo, é moral. Qual é o mais alto princípio de moral que nós temos como cristãos? Pois é a Bíblia. A Bíblia diz o que é moral. A Bíblia diz o que é certo. A Bíblia diz o que é correto. E a Bíblia diz isso com profundidade, com uma profundidade tão grande que você pode escarvar e escarvar e nunca termina. Porque a verdade, quanto mais você escarva, é mais profunda e, em essência, é cada vez mais é, complexa para poder entender, enxergar. Imagine quanto mais difícil é poder praticar. Então, para concluir, meu amigo, não porque uma pessoa está pregando ou alguma pessoa na rua lhe dá um conselho com palavras duras, ela pode até não ter o melhor jeito de falar. Mas se ela está dizendo a verdade, meu amigo, receba, aceite isso, abrace isso, aprenda a amar a verdade. Não importa como ela foi dita, me entende? Se é a verdade, aceita. Dobregue seu coração a poder mudar essa atitude. Não, não, não vai atrás das correntes deste mundo, que estão tratando sempre de falar para os homens ideias como aquela que diz que se uma pessoa fala com dureza é porque essa pessoa é dura e seu coração está endurecido e ela é frustrada e tudo isso. Se fosse assim, meu amigo, o maior de todos os frustrados e duros e com muito remorso dentro de si mesmo seria o próprio Deus. Mas não é assim, é tudo o contrário. É porque nosso coração detesta as coisas certas que muitas vezes nós achamos isso como extremista, como radical, como muito forte. E a verdade é que é isso que nós temos em nosso coração. Algo que não quer aceitar a palavra de Deus, não quer abraçar as coisas de Deus, quer seguir sua própria vontade, quer fazer o que ele quer. Devemos ter cuidado e devemos honrar as autoridades, as hierarquias, devemos honrar tudo isso porque foi Deus quem colocou. Seja em casa, no trabalho, numa escola, seja dentro da minha região, na minha cidade, do meu país. Deus os abençoe.